Para você aprender a matéria e passar em medicina na universidade pública, você precisa estudar respeitando o funcionamento do seu cérebro. E como funciona o nosso cérebro? Para te ajudar a entender como funciona o seu cérebro, eu vou te explicar como funciona uma máquina que é uma simplificação do nosso cérebro, o computador. Pense num computador do tipo desktop, daqueles que ficam ligados diretamente na tomada. Esse computador tem dois dispositivos de armazenamento de informações, a memória RAM e o HD. A memória RAM é uma memória de rascunho, popularmente conhecida como memória de curto prazo. E ela é muito pequena. Se faltar energia de repente, todo o conteúdo dessa memória é perdido. Por isso, é recomendável que, se você estiver digitando um texto no Word, você salve o texto de tempos em tempos para você não perder todo o seu trabalho numa eventual queda de energia. Mas salvar onde? Isso mesmo, no HD. Se o computador for desligado e você tiver salvo o seu texto no HD, o conteúdo da memória RAM se perde, enquanto o HD é mantido para você acessar novamente quando o computador estiver ligado. Além disso, a capacidade do HD é enorme, chegando a ser até milhares de vezes maior do que a capacidade da memória RAM. Como você já deve ter notado, a gente aprende a salvar no computador rapidamente, mas não aprende a salvar no cérebro. O que torna o sistema educacional brasileiro tão catastrófico é o seguinte: para as escolas, basta que você retenha as informações do seu cérebro tempo suficiente para tirar uma boa nota, mas não para aprender. Para você se livrar dessa armadilha e recuperar o tempo perdido, saiba que no seu cérebro você tem os equivalentes à memória RAM e ao HD. No miolo do seu cérebro, você tem o sistema límbico, que simplificadamente é a sua memória de curto prazo, a sua memória RAM. Envolvendo esse miolo, você tem o córtex, que simplificadamente é a sua memória de longo prazo, o HD. Escrever na memória RAM é muito fácil, mas apagar também é muito fácil. Você tem no seu sistema límbico um rascunho relativamente pequeno, no qual cabem algumas poucas horas de informação. No sistema límbico, por ele ser uma memória muito provisória, as informações dificilmente sobrevivem a uma noite de sono. Em compensação, no córtex, o seu HD, cabe uma quantidade gigantesca de informações. Porém, se você quiser aproveitar todo esse potencial, você deve ser capaz de escrever no seu córtex, que na verdade é uma tarefa relativamente complexa. Eu vou te explicar. Se você quiser escrever no HD do seu computador, você não precisa alterar os circuitos elétricos do HD, ou seja, você não precisa alterar a estrutura física do seu HD, você só precisa mudar zeros e uns. Já no caso do cérebro humano, uma informação apenas será retida de maneira permanente se as ligações entre os neurônios forem alteradas. Um conjunto de vários neurônios forma uma rede neural, e uma informação só é transformada em conhecimento no seu cérebro se as redes neurais do córtex forem reconfiguradas. Escrever no córtex implica tantas mudanças físicas que é como se a gente tentasse trocar o pneu furado de um carro com ele em movimento. Por causa dessas dificuldades, a gente só consegue escrever sem esforço na memória RAM do cérebro, ou seja, no sistema límbico. Lembra que o nosso sistema límbico é uma memória volátil e pequena? Por isso, quando essa memória está muito cheia, a gente sente sono. E durante o sono, uma boa parte do conteúdo do sistema límbico é jogada no lixo e uma pequena quantidade é enviada para o córtex, reconfigurando as suas redes neurais e sendo, dessa forma, gravada de forma permanente. Você já parou para pensar como esse processo é fascinante? Você interage com várias informações ao longo do dia, mas apenas uma pequena parcela é gravada no seu córtex enquanto você dorme e se transforma de fato em conhecimento permanente. Você sabia disso?